Olá pessoal, tudo bem? Então, encontrei esse artigo aqui do inteligenciafinanceira.com.br. Eles também têm um canal no YouTube e depois confiram lá. E eles dizem aqui, ó, melhor ficar aplicado em juros neste momento, entre aspas. Diz gestor de 12,7 bilhões, saiba como turbinar sua renda fixa. Quem é o gestor em questão, pessoal? Bruno Serra. Poxa, Bruno Serra, bastante conhecido, um nome forte aí no mercado, ex-diretor do Banco Central, atual gestor do Itaú. Né? Então, para ele, a taxa Selic deve terminar o ciclo abaixo das expectativas. Olha, pessoal, vocês vão ver aqui na matéria, é surpreendente o pensamento dele. Com isso, ganha quem entrar aplicado em juros neste momento. O que quer dizer estar aplicado em juros? É comprar os títulos, pessoal. Tá? Comprar os títulos públicos, os títulos do Tesouro Direto. Então vamos lá, pessoal. Questionado no último Pode Investir, o podcast original da Inteligência Financeira, sobre uma estratégia de investimento para este ano, o gestor Bruno Serra foi direto ao ponto. Melhor ficar aplicado em juros. Quer dizer, eu não vejo só isso na frase, pessoal. A frase, ela também tem um pouco de sabedoria no seguinte sentido. Pô, o mercado está uma confusão danada. Temos aí a questão das guerras tarifárias, temos agora o Banco Master aí suscitando preocupações, né, com a sua venda. Então, muitas variáveis, embora eu acredite que isso não seja muito determinante nesse momento, até pelo volume financeiro, mas voltando ao nosso assunto aqui, melhor ficar aplicado. Entendam? É claro, ele está querendo dizer ficar aplicado em juros é comprar títulos. Mas a expressão melhor ficar aplicado resume muito o meu pensamento. Você passa esses momentos de maremoto, de tsunami, você passa esses momentos aplicado. Você está aplicado e você segue. Seja qual for o seu investimento, mesmo naqueles investimentos dos quais eu não sou fã. Mas fique aplicado, reinvista. Fique aplicado, reinvista. Né? Faz o mesmo no Tesouro Direto, do qual eu sou fã. E assim por diante. Né? Melhor ficar aplicado. Sempre é melhor, pessoal. Tá? Olha só. Trocando em miúdos, Serra, que já foi diretor de política monetária do Banco Central, que era o cargo do Gabriel Galípolo antes dele ser alçado à presidência, né? Era esse cargo que ele tinha, diretor de política monetária. Para ele, a taxa de juros Selic vai parar de subir antes do patamar de 15%. Olha aí, pessoal, olha a coincidência aí com o nosso pensamento, que bacana, atualmente projetado pelo mercado financeiro. Né? Nós apreciamos muito 14,75, esse é o nosso número, mas eu confesso que eu posso estar errado. Mas olha aí, pessoal. Quem é que agora tem aqui com a mesma opinião? Bruno Serra, bacana, hein? Bacana eu ter achado isso aqui. Bom, vamos ver aqui, ó. Hoje no pregão de juros e tal, não sei o quê. Mas para a Serra, o Banco Central vai suspender a política de aperto da Selic para um pouco antes do patamar de 15%. E se tudo correr conforme ele espera, pode começar a cortar juros ainda em 25 e derrubar bem mais do que se espera. Uau, derrubar bem mais do que se espera. Isso aqui realmente eu não esperaria ler. Mas tá aí, pessoal. Tá? Como é que... O que embasa bastante... Qual é o meu pensamento? O meu pensamento é o seguinte, pessoal. Nós vamos entrar agora no outono, aliás, já entramos, né? No final de março, as águas de março já passaram. Então, a gente entrou no outono, nós entramos na época de sazonalidade, sim, influenciada pelos alimentos que sim devem continuar a compor a inflação, certo? O IPCA deve continuar. A gente vai entrar nessa sazonalidade em que a inflação fica mais baixa, a média é mais baixa. Nós temos até meses aí com média de deflação nos últimos 3 anos, tá?
Então, esses próximos 3, 4 meses vão ser um período mais tranquilo, certo? Então, nesse período tranquilo, o Banco Central encaixa, pessoal, encaixa muito bem. Ele aumenta a Selic em 50 bases e diz que vai esperar para ver na próxima. E aí na próxima não aumenta. Por quê? Porque a gente vai estar em sazonalidade, a gente vai estar com inflação provavelmente 0,1, 0,2, 0,3 por mês. Isso tem muita chance de acontecer, tá? E aí a minha opinião é que deveria ficar nesse patamar. Agora, se no final do ano, quando a gente é para ter o retorno da inflação aquecida, se esse retorno não acontecer, pode ser que o Banco Central comece a derrubar ainda em 25. Se lá por outubro, novembro a inflação estiver dando sinais que está calma, e aí a queda pode ser até bem mais do que se espera. É possível. Embora o meu pensamento seja que neste momento era para o Banco Central ser mais comedido e esperar mais umas 2, 3 reuniões. Pensou em baixar? Espera mais umas 2 reuniões, vê como é que fica, vê se é isso mesmo. Né? Uma questão prudencial, assim. Mas isso é só uma opinião, tá? Com isso, quem tiver na posse esses papéis sobretaxados vai perceber uma valorização, que é a marcação a mercado que eles citam aqui, né? Aí ele cita aqui o José Rocha, né? Acho que tem um pouco para ganhar nesse prefixado curtinho, não diz qual é, né? O longo está precificando uma Selic terminal de 15,37. Se parar em 15, ganha esse diferencial. Tá. Mas aí, onde é que está aqui a dica que eu achei surpreendente, pessoal? Antes de tudo, tem aqui outro dado, outra frase, outro comentário. Ó. Para eles, o dólar está perdendo força com o fenômeno Trump, que dá indícios de que quer segurar a atividade econômica dos Estados Unidos. O real, como consequência, vai se valorizando um pouco. Eu acredito nessa tese, tá? Eu acredito que o novo presidente dos Estados Unidos está fazendo vai acabar enfraquecendo um pouco o dólar e isso pode valorizar um pouco o real. Agora, olha só, pessoal. Olha só o que está escrito aqui. O economista Jaime Carvalho lembra que os investidores de varejo não têm acesso a tantos produtos como os institucionais. Assim, não dá para lucrar com uma Selic precificada a 15,37. Mas nesse momento, no site do Tesouro, há a NTNF que paga 15,02. Quem é esse? É o Tesouro prefixado com juros 35, que agora está um pouco menor do que isso. As taxas arrefeceram um pouco. Ele está em 14,9. Vamos ver se é isso. Aqui é o fechamento do dia do bobo, né? Do dia 1º. 14,94. Mas olha só. Esse título pode ser encontrado, tá? Essa é a forma do investidor estar aplicado em juros nesse momento. Olha que interessante, pessoal. Bom, de volta a Bruno Serra dos fundos Janeiro, acho que esse é o nome dos fundos que ele gere. Tá. Ele diz que a Selic no cenário positivo pode descer a 10% num futuro processo de normalização monetária. Se isso acontecer, ele está falando em adicionar 5 pontos percentuais num título do Tesouro. Nada mal, hein? Ou seja, você poderia comprar agora, né? Eu só estou traduzindo o que está escrito ali. Comprar agora o prefixado 35 a quase 15%, e se daqui a 1 ou 2 anos a Selic estiver a 10%, você vai estar ganhando 15% versus a Selic que estaria a 10%. Claro que é uma hipótese, né? Mas é uma hipótese tanto. Para isso, o prefixado 32 também fica muito perto, né? Aí com uma vantagem, né? Porque você vai prefixar tudo, né? Perto de 15% você prefixa tudo. Se a Selic realmente fosse para 10, a taxa desse prefixado vai cair para 10,3, 10,4, 10,5 no máximo. E aí ele vai estar te pagando os juros, e aí você vai ter que reinvestir os juros a taxas mais baixas. Então, nessa situação, eu acharia bem mais interessante o pré-32, tá? Mas isso é só uma opinião, tá?
Mas a gente nem sabe se a Selic vai cair para 10, não é mesmo? Mas de qualquer forma, pessoal, eu achei muito interessante a sugestão do pré-fixado 35 com juros. É raro a gente encontrar uma matéria assim. E também fiquei bastante feliz aí com a coincidência de ideias com o Bruno Serra. Ele acha que a Selic não bate 15, eu também acho que não bate. E eu explico muito bem o porquê disso, pelos leilões, né? Com vários e várias dezenas de bilhões de reais aplicados em prefixados a menos de 15%. E isso seria uma tolice se a Selic vai para 15%, para quem investir tanto dinheiro em prefixados a menos de 15%, não faz o menor sentido, né? Mas, enfim, eles aplicaram e eu acho que a Selic não vai a 15% por causa disso. Mas pode ser que vá. Eu dou o braço a torcer, não me incomodo com isso. Nós como investidores, nós temos que saber ler o jogo e como é que está indo o andamento da coisa. Se a coisa muda no meio do caminho, a gente faz uma adaptação, não tem o menor problema. Mas é interessante. Só que ele acha, além disso, que a Selic vai cair e talvez caia mais do que as pessoas estão imaginando, o que eu achei surpreendente. Então, pessoal, um artigo e tanto, hein? Site inteligenciafinanceira.com.br. Muito obrigado por ouvir. Bons investimentos a todos.